E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Café com Leite Nerd. Quem está acostumado a usar a Netflix navegando pela tela principal do aplicativo já deve ter visto esse título aqui, Record of Ragnarok, que por sinal tem um visual bastante chamativo. Mas vale a pena assistir esse anime? É disso que vamos falar nesse vídeo aqui. Pega sua xícara de café com leite e bora pro vídeo. Muito bem. Podem ir para casa tomar café com leite. E não interfiram na luta. Antes de começar a falar da obra em si, tem alguns avisos que eu acho interessante dar, mas eles vão ocupar um tempinho do vídeo. Então, caso vocês queiram ir direto para a parte que eu começo a falar do anime, coloquem o vídeo desse tempo que vai estar aparecendo aí na tela para vocês. Bom, indo direto aos avisos então. Galera, eu vou me esforçar o máximo possível para fazer esse vídeo sem spoilers, mas para ter um background legal no vídeo, eu vou pôr imagens e algumas cenas do anime, então isso pode ser considerado pequeno spoiler. Mas para não impactar a sua experiência e tirar as surpresas na hora de vocês assistirem, eu vou evitar citar nomes de personagens ou tentar não deixar claro quem enfrenta quem ou quem é quem, beleza? Então pode assistir tranquilos ao vídeo, porque mesmo que vocês vejam algumas cenas do anime, não vai ter nada que vá estragar a sua experiência caso vocês queiram assistir. E só para explicar o formato desse vídeo para vocês, eu vou ir analisando ponto por ponto do anime, desde arte e animação até o ritmo da história. E eu vou especificar problemas e qualidades da história. E no fim de tudo eu vou dar a minha nota para a obra e dizer se eu acho se vale ou não a pena assistir. E por fim, é claro que eu vou estar pedindo para vocês deixarem o like aqui nesse vídeo e se inscreverem no canal, porque fazendo isso vocês vão estar me ajudando a levar esse trabalho para frente. E aqui eu abordo animes e mangás de forma geral, e recentemente eu estou produzindo alguns conteúdos sobre umas obras mais recentes, principalmente da Netflix. Então fiquem por aqui que vocês podem estar curtindo o canal, beleza? Mas é isso, recados estão dados, bora logo falar do anime. O anime Record of Ragnarok é uma adaptação da própria Netflix de um mangá chamado Shumatsu no Valkyrie. Eu não sei se a pronúncia exata é essa, galera, mas deve ser alguma coisa assim. E, bom, o anime tem, até o momento em que eu tô gravando esse vídeo, uma única temporada de 12 episódios. E, resumindo bastante a história, nela os deuses, que são personagens baseados em divindades de diversas mitologias, estão querendo destruir a humanidade. Mas uma valquíria chamada Brunilda, ou pelo menos se chamava assim na versão dublada, ela decide exigir o Ragnarok, que é um evento onde os deuses e os humanos lutam, chamado de a última guerra entre deuses e homens. E então os humanos e os deuses se enfrentam em uma espécie de torneio, e várias figuras divinas mitológicas e também várias figuras da humanidade se enfrentam. E, gente, isso daí é um spoilerzinho, mas nem tanto, porque isso daí é dito logo na primeira metade do primeiro episódio e também nas sinopses do mangá e do anime. É tipo a introdução da história, então sem drama, hein? Então, de antemão, eu já digo que eu acho a base da história simplesmente incrível. Eu acho maneiro demais colocar essas figuras divinas e humanas para combaterem. E pra mim, essa história tem muito potencial. Mas será que ela está usando todo esse potencial? É isso que nós vamos ver. Primeiro de tudo, é importante esclarecer que eu não li o mangá da obra. Então não sei dizer se o anime é ou não é uma adaptação fiel. Então os problemas e as qualidades que eu vou citar aqui podem já vir desde o mangá ou serem exclusivos do anime, beleza? Bom, primeiro de tudo, falando do mais óbvio, que é a animação, eu devo dizer que está impecável na minha opinião, como costuma quase sempre ser nos animes da Netflix. Então os efeitos visuais, os golpes, tudo é bem feito quando precisa ser. O estilo de arte em si me desagrada em alguns aspectos. Tem uns personagens que eu não gosto muito, tipo a cabeça da Brunilda, que às vezes é meio pequena em relação ao corpo. Eu acho meio estranho. Mas o estilo da arte desses animes normalmente é copiado do mangá.
Então já deve vir de lá essas coisas. Mas é uma questão muito pessoal e de gosto mesmo. Então o que não é legal pra mim pode ser bom pra outras pessoas. E fora que são só alguns detalhes, a arte em si é legal de forma geral. A trilha sonora do anime também é muito boa e passa todo o tom épico que a obra deveria passar. Todo aquele tom divino, heróico, épico, tudo isso é muito bem passado através da trilha sonora. Então, resumindo essa parte mais técnica, em termos visuais e sonoros, o anime é impecável quase o tempo todo, o que costuma ser um padrão dos animes da Netflix, pelo menos os que eu já assisti. Agora falando nos personagens, eu acredito que o anime apresentou muito bem todos eles. Tudo que eles queriam passar com os personagens, eles passaram. E eu vou ser bem genérico nessa parte aqui para não dar muito spoiler, tá? Mas falando de forma geral, eles conseguiram passar a imponência que queriam nos personagens, especialmente os deuses, e também passavam a empatia que queriam em relação aos humanos. A história e os conflitos pessoais dos personagens são sempre bem trabalhados, e as informações deles normalmente são modificadas conforme a obra queira, o que ajuda a deixar algumas coisas mais imprevisíveis. Fora que o design dos personagens e a personalidade deles muda bastante do que o senso comum acredita ser. E isso também serve para deixar eles mais imprevisíveis e também dar uma visão bem única da obra acerca das coisas. Então, se você for assistir Record of Ragnarok, e tem um personagem lá que você imagina que vai ser de um jeito por causa do que já ouviu sobre ele, provavelmente ele vai ser de um jeito bem diferente, seja em aparência ou em personalidade. Então, se você é o tipo de pessoa que tem uma visão muito restrita sobre a mitologia e a história, tem chances de você não gostar. Mas se você for com a mente aberta para uma visão diferente dessas coisas, não vai ser um problema. E você vai estar sempre se surpreendendo. As lutas também são legais, com exceção de um problema que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas com exceção desse problema que eu já vou falar, as lutas são sim bem legais. A animação é fluida, as plot twists nos combates são legais, e quando um combate começa, você realmente não sabe o que vai acontecer, não sabe quem vai ganhar, e isso é muito legal, e até indispensável numa boa obra de luta. Mas agora eu tenho que falar do grande problema desse anime, na minha opinião, e que sinceramente foi o único que chegou a me incomodar de verdade, e esse problema é a enrolação. Galera, Record of Ragnarok é um anime que demora muito para as coisas acontecerem. Uma coisa extremamente irritante que eles fazem no decorrer do anime é colocar vários flashbacks, as cenas expositivas no meio do combate. E essa é uma forma super chata de expor a história e o poder dos personagens. Então uma luta vai começar, mas aí tem vários minutos só falando das alcunhas desse personagem, da história dele, de como os outros enxergam ele e do quão bolado ele é. Aí depois a luta começa, e os lutadores trocam um golpe ou outro e já para tudo de novo para socar os flashbacks de outro. E esse ciclo às vezes se repete mais de uma vez na mesma luta. E eu não vou dar detalhes para não dar spoiler, mas na primeira luta isso acontece muito. A primeira luta tem uns 3 episódios e meio ou 4 episódios. E de luta mesmo não deve ter nem 10 minutos, se for juntar tudo. O resto dos episódios é tudo explicação de mitologia, história dos personagens, as famas deles e etc. E essa é uma parada realmente muito irritante, pelo menos pra mim. E eu entendo que eles precisam apresentar bem os personagens e as histórias por trás deles. E eu, por curtir mitologia, gosto de certas informações que são passadas, mesmo que deturpadas pela liberdade criativa da obra. Mas eu realmente acho que não precisavam demorar tanto para fazerem isso. Também teve um episódio aí que gastou metade do seu tempo só na entrada de um personagem. É isso mesmo, galera. Meio episódio só nisso. E se for pegar o episódio inteiro, tudo que teve praticamente foi os 2 lutadores entrando. Ou seja, muita enrolação mesmo, cara. E pelo menos nas últimas lutas eu senti isso menos.
Não sei se é porque eles realmente fizeram menos ou se foi porque eu me acostumei ao ritmo da obra e passei a não ligar muito mais. Então, resumindo, Record of Ragnarok é um anime que tem uma ideia de história muito legal, tem uma arte legal para quem gosta do estilo, tem uma animação muito boa com o padrão Netflix, e os personagens são legais e as lutas em si são legais. Mas tem esse problema da enrolação excessiva e que pra mim teve bastante impacto na minha experiência. No fim das contas eu gostei sim da experiência do anime, poderia ser muito melhor, mas eu ainda quero ver a continuação dele. Então eu daria uma nota 7 para Record of Ragnarok. Eu acho que caso você queira alguma distração, vale a pena dar uma chance para a obra. Mas ciente de que isso não vai ser uma obra que vai mudar a sua vida ou alguma coisa assim. Mas se você for do tipo ansioso e que não tem muita paciência para enrolação, então pode não ser uma boa escolha não. E era isso que eu tinha para falar sobre Record of Ragnarok. Lembrando que eu assisti só a primeira temporada do anime e não li o mangá, beleza? E quando sair a próxima temporada do anime, talvez eu volte a falar da obra aqui no canal. E se um dia eu começar a ler o mangá e achar que vale a pena, eu trago aqui pra vocês também. Agora vai estar passando aí na tela alguns vídeos daqui do canal para vocês clicarem e assistirem o que gostar. Inclusive a minha resenha sobre Batman Ninja, que também tem lá na Netflix. Enfim, gente, isso é tudo por hoje. Até a próxima.